tripla redenção. Porque, vamos ver, as pessoas têm muitas vezes a mentalidade delas, pensam como é que elas acham que é a salvação e como não é. E muitas vezes entram em erro, não é? É normal, isso não tem nada. Agora, nós queremos entregar a palavra como ela é dita, não é? Como ela é escrita, não é? E para nós podermos entender bem, porque se nós levamos pessoas à salvação e depois as instruímos erradamente da palavra, nós estamos a criar monstrozinhos, se calhar, não é? E nós não queremos isso. Amém? Eu vou usar um exemplo. É tudo questão de mentalidade. Por que os países do sul da Europa são mais pobres que os países do norte da Europa? Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia. Por quê? Mentalidade. Há uma coisa que eles têm lá melhor que nós aqui. Agora vamos ver uma coisa. Tem a ver tudo com a cultura. E a nossa linguagem, a nossa cultura vem muito dos romanos, ou não? Amém? Muita palavra nossa em português vem do latim. Por exemplo, aqui em Portugal, a gente trabalha, não é? No norte da Europa, constrói-se. Aqui disse, eu vou trabalhar. Lá disse, eu vou construir. Agora é assim. Se você for ao latim, pega no dicionário se quiser, vai ver a palavra trabalho, de onde vem do latim. É tripalere, que significa tortura, chicote de 3 pontas. É torturar. Vem daqueles dias dos romanos, em que quem trabalhava eram os escravos, com o chicote. Essa mentalidade que ficou na cultura, não é? Trabalhar, é verdade. Arbeit, né? Em alemão, work em inglês, não é trabalho, é construir. Não sei, parece que não é nada, mas é muito, né? Então, às vezes, a mentalidade. E nós temos que entender isso também na salvação. Uma das razões porque muitos crentes têm dificuldades em crescer na fé, e andar na fé, e manter-se firmes na fé, no seu caminhar com Cristo, é que as pessoas não compreendem bem a salvação. Precisam de compreender a salvação, tal como ela é, não é? E algumas escrituras vão ler na Bíblia e veem que algumas escrituras mencionam a salvação como algo que já aconteceu. Umas dizem que já aconteceu, não é? Depois ainda há outras que dizem que está a acontecer a salvação. E ainda há outras escrituras na Bíblia que dizem que a salvação está para acontecer. Passado, presente e futuro, não é? E sem ensino preciso e apropriado da palavra sobre a salvação, nós ficamos assim, parece que há uma contradição. Não sabemos bem onde é que nós estamos, não é? E por falta desse conhecimento, há muita gente, há muitos crentes que acreditam que podem perder a salvação. Eu posso perder a salvação. Outros, que a salvação ainda está incompleta. Peço perdão. E outros tentam dividir a salvação em várias experiências na vida. Experiências separadas na vida. Mas nós sabemos que a palavra de Deus nunca se contradiz. Pode haver uma escritura de Gênesis que diga alguma coisa e você não vai encontrar por toda a Bíblia, até Apocalipse, nenhuma escritura que vai contradizer o que diz lá em Gênesis. Nada, a Bíblia não se contradiz, não é? E então, quando ela nos apresenta a salvação em 3 diferentes dimensões, são 3 dimensões de uma salvação, e não 3 salvações diferentes, não é? E estão perfeitamente coordenadas por Deus. O apóstolo Paulo diz assim, ele resume isso que disse, e ele diz assim, lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, 24, nós conhecemos essa escritura tão bem. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, diz que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente.
que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel. E Ele também o fará. Não é? Muito bem. Então, as palavras que nós lemos aí, mantidos irrepreensíveis, significa completos, sem falta de nada da parte de Deus, nessa salvação. Não é? Agora, a salvação dirige-se ao homem, o homem como um todo. Nós primeiro somos um espírito, não é? Cada um de nós. Depois temos uma alma e vivemos num corpo aqui nesse planeta. Enquanto aqui temos um corpo. E a nossa alma, o nosso espírito estão dentro desse corpo. Não é? Ok? Então, quando nós compreendemos essa realidade, nós reparamos que as Escrituras não contradizem quando fala de salvação do passado, de salvação do presente, não se contradizem, nós entendemos bem, não é? Porque não há conflito. É quando nós não sabemos das coisas que pode haver um pouco de conflito. 3 Escrituras, por exemplo, vamos dar exemplos, 3 Escrituras que revelam 3 tempos da salvação. 3 tempos, deixe-me chamar tempos da salvação. E eis aqui 3 passagens. Parecem dizer coisas diferentes, mas não. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo 1, 9. Pois Ele nos salvou. Isso aqui é passado, não é? Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Oh, glória! Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, aqui fala no passado, Ele nos salvou. Depois temos Filipenses 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, diz Paulo, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Colocai em prática, é o quê? Presente, não é? Presente, tempo presente. Colocai em prática a vossa salvação. E depois temos Romanos 13, versículo 11. Romanos 13, 11, que diz assim: fazeis desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Mas afinal, fomos salvos, estamos a ser salvos ou ainda está próximo? Ainda bem no futuro. Não é? E essas 3 Escrituras não estão a falar de 3 salvações diferentes, estão a falar de 3 dimensões da mesma salvação. Não é? E já vamos explicar como. É uma única salvação, cada uma delas ligadas a uma das 3 partes do homem. Não é? Ok, então, vá lá. Primeiro aspecto, eu quero ser breve hoje. Primeiro aspecto, a salvação do Espírito, que é um facto consumado. É facto consumado. No momento em que você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, crendo no seu coração, confessando com a sua boca, o seu espírito nasceu de novo ou não? Nasceu de novo. Isso acontece, esse novo nascimento do espírito estava morto por causa do pecado de Adão, não é? Agora que você aceita o Salvador, o seu espírito revive porque ele vem habitar dentro de si, não é? Nasce de novo e agora, aleluia, é isso. A salvação é instantânea, nem é possível medir o tempo que leva. Logo após confessar, acontece a salvação do seu espírito, o seu espírito nasce de novo. E então, Jesus diz assim, em João capítulo 1, versículo 12, o Senhor diz, a palavra do Senhor diz o seguinte, 12, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, nós recebemos, amém? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja,
aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Você tem o direito de ser filho de Deus. Você é filho de Deus. Não é? Pronto. Agora, essa salvação não se consegue por obras nossas, obras próprias. Ela apenas pode ser aceita porque Deus já fez tudo para que nós, aceitando-a, seja nossa, seja em nossas vidas. O Senhor planeou a redenção desde a eternidade passada. Ele sabia que os homens iam pecar. Deus já tinha o plano todo feito da redenção. Ele, no seu tempo, enviou o seu Filho, o qual pagou o preço na cruz por si e por mim. Depois Deus, passados 3 dias, ressuscitou lá da morte, lá do inferno. E a salvação é grátis, não é? A salvação recebe-se apenas. A salvação não é uma recompensa. A salvação recebe-se pela fé, crendo, né? Confessando, aceitando aquilo que a palavra diz. E no momento que a pessoa crê no coração, como eu disse, e confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito nasce de novo. É salvo. Ok? E logo na mesma altura, o seu nome é registrado no livro da vida, no céu. Agora, a partir desse momento, você começa algo de novo com Deus. Você começa um relacionamento com Deus. Você tem um relacionamento com Deus. É o que eu digo, eu não tenho religião, eu tenho relacionamento. Digam lá o que eles disserem. Eu não tenho religião, eu tenho relacionamento com meu Deus. Meu Deus agora é meu Pai e eu sou filho de Deus. Amém? E é um relacionamento que existe, não é? É uma coisa que é eterna. Esse relacionamento é eterno. Agora, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo 1, 9. Pois Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, não é para nossos lindos olhos, para nossas obras, mas em função da sua própria determinação. Ele assim determinou, e graça, favor não merecido. Esta graça nos foi outorgada, essa graça para nós sermos salvos, foi-nos outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Amém? Ele já tinha o plano da redenção preparado. E esse relacionamento com Deus é eterno. Não é possível que o nosso espírito nascido de novo seja ainda melhor do que é quando nasceu de novo. E não é possível que o nosso espírito, que nasceu de novo, que é justo em Deus, seja ainda mais justo do que já é em Deus. Amém? Não é possível. Agora, por quê? Porque o nosso espírito em Cristo já é 100% perfeito. Lucas 7, 50. Jesus disse para aquela mulher, de Lucas 7, 50. Jesus revela à mulher, a tua fé te salvou. Vai em quê? Permanente paz. Não é paz, hoje tens paz, amanhã já perdes perder a paz. Não, vai em permanente paz. Não é? Ok. A fé dela que a salvou. Não foi a fé de Jesus que salvou ela, mas foi a fé dela que recebeu do Senhor. Amém? E que trouxe a salvação. E agora que foste salvo, vai nessa permanente paz, porque Ele é o príncipe da paz. Permanente quer dizer eterno, não é? Para sempre. Tito 3, versículo 5. Tito 3, versículo 5 diz assim: não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, por nossos lindos olhos não vamos lá, não é? Mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele é que vem e faz a obra, e o Espírito nasce de novo, etc. E finalmente aquela escritura que nós conhecemos bem, Efésios 2, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra: porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é? Agora, continuando.
não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Ai, meus lindos olhos, fui salvo por causa disso. Não, é pela graça, não é? Aleluia. A salvação é gratuita. Nós apenas recebemos pela fé no Senhor Jesus. Esta salvação, como eu disse, acontece num ápice, num momento. Quase impossível se medir o seu tempo, não é? E ela é final, a salvação do Espírito é final e não muda. Amém? E não muda. Agora, vamos ver. O relacionamento que temos agora com Deus é eterno. Ou seja, imagine você um pai e um filho, aqui na Terra. Eles deixam-se falar. Cada um vai para o seu lado, para as suas vidas, não querem saber um do outro. Aquele pai não deixa ser pai daquele filho, e aquele filho não deixa ser filho daquele pai, sim ou sim. Mesma coisa com o Senhor, não é? Agora, o relacionamento é permanente, a relação é permanente. A comunhão é que não é, vamos ver. O seu e o meu relacionamento com Deus acontece em nossos espíritos. E por isso, como é no nosso espírito, nunca pode ser quebrado. Mesmo eu pecando contra o Senhor, eu não quebro o meu relacionamento. Eu quebro a minha comunhão, mas não quebro o meu relacionamento com Deus. Não é? A minha comunhão com Deus acontece na minha alma. E ali eu posso quebrá-la. Porque a minha alma está sendo salva, tempo presente. O Espírito já foi salvo. A minha alma agora está sendo salva, não é? E é uma distinção, nós não podemos esquecer disso. Temos que saber distinguir isso, é muito importante. É por essa razão, o Espírito não muda, está salvo, mas a alma precisa ser salva, vai se salvando, não é? É um progresso, é um processo na nossa vida aqui na Terra. Por isso também o Senhor pôs na sua palavra 1 João 1,9, que nós conhecemos bem. 1 João capítulo 1, versículo 9, onde o Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, a quem? A Deus. Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Todos os pecados. Não há pecado que Ele não perdoe. Todos os pecados. E nos purificar de qualquer injustiça. Qualquer injustiça. Ele nos purifica. E onde é que isso acontece? Onde é que nós ficamos com injustiça e com pecado? Não é no espírito. É na alma. E agora a alma é o quê? A alma é a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, as nossas escolhas. É ali que nós pecamos, não é? Amém? Então, essa escritura não nos foi dada na palavra de Deus para restaurar o nosso relacionamento com Deus, mas sim para restaurar a nossa comunhão com Deus. Porque é na nossa comunhão, é na nossa alma que nós pecamos e que nós quebramos a nossa comunhão com Deus. Eu continuo a ser de Deus, posso estar em pecado, não tenho comunhão com Ele, mas sou dele, ou não? Ou você acha que Deus vai dar um chute? Sai daqui! Não é? Agora, eu preciso manter a minha alma limpa, pura, aceitável ao Senhor, para poder receber mais dele, ou não? Glória a Deus. Então vamos lá. Aleluia. Então, essa escritura, como eu disse, não foi escrita para restaurar o relacionamento com Deus, foi escrita para restaurar a nossa comunhão com Deus. Deus abençoe. Amém? Porque quando nós pecamos, o nosso espírito mantém-se justo, mas a nossa alma fica contaminada, fica suja, fica inaceitável ao Senhor, devido a pensamentos errados, devido a emoções erradas, devido a escolhas erradas, atitudes erradas, etc. Então é ali, nós confessamos para que essas coisas todas ao Senhor, pedimos perdão a Deus, etc., para que nós possamos restaurar a nossa comunhão com Ele, possamos ser aceitos na alma por Ele. Amém? Ok? Agora,
é aí que nós restauramos a nossa comunhão, através da confissão dos nossos pecados cometidos, e nós somos purificados pela palavra, pelo Senhor, não é? Purificados para que possamos continuar com Ele, ter comunhão com Ele. Concluímos daqui que o Espírito já está perfeito, está concluída a obra do Espírito. Nasceu-nos de novo, pronto, o Espírito está salvo, não é? Mas é a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades, as nossas escolhas, é a nossa alma que precisa ser salva. Agora que o nosso Espírito é salvo, não é? Porque os nossos corpos, olha, já lemos isso aqui na Bíblia, não é? No dia do Senhor, nossos corpos vão ser transformados e vão estar com o Senhor. Então o Espírito e o corpo está tratado. Agora, nosso caminhar nesta vida é para a nossa alma. Amém? Para a salvação da nossa alma. Aqui entramos no segundo aspecto. A salvação da alma é um processo por toda a vida, enquanto aqui andarmos. E então, enquanto o nosso espírito é instantaneamente salvo, como vimos, nasce de novo, instantaneamente, o nosso corpo, como eu disse, será transformado, no abrir e fechar de olhos no dia da vinda do Senhor, não é? E a nossa alma vai se salvando, gerúndio, vai se salvando progressivamente. É um processo, nesta vida, à medida que nós vamos vivendo, vamos salvando a alma, não é? E como é que vamos fazer isso? Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Deixa-me primeiro dizer isso. 1 Coríntios 1, 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Nota o gerúndio, sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, não já somos salvos. Estamos sendo salvos aonde? Na alma. Não é? Estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém, queridos? Então, a nossa alma, como eu disse, inclui a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Agora, deixa-me dizer uma coisa. Quando o seu espírito nasceu de novo, e a sua alma, quando o meu espírito nasceu de novo, também, a nossa alma não foi renovada também, não é? Assim, tal. O que significa que se você foi salvo aos 25 anos de idade, deixa eu dar um exemplo. Você foi salvo, aceitou Jesus aos 25 anos de idade, significa que você tem 25 anos de pensamento mundano, de valores mundanos a mudar na sua vida, na sua alma, para ir sendo salvo. Amém, queridos? Agora, Romanos 12, também outra escritura que nós usamos muito, Romanos 12, versículo 2, diz assim, Romanos 12, 2, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, olha aí, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados, aonde? A nossa alma, sempre pela renovação das vossas mentes na alma, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, nesse caminhar, aqui nessa vida, no meu dia a dia, eu tenho a aplicar aquilo que eu sei da palavra na minha vida e aprender com a palavra e a deixar de fazer certas coisas, de pensar de certa forma e agir de certa forma e começar a moldar-me a palavra de Deus e não ao mundo. Se o mundo, lá na estrada, porque a pessoa não parou o carro no stop e abre a janela e manda assim um palavrão para si, não quer dizer que você tem que fazer a mesma coisa. Você que é crente, não é? Não vai fazer, pelo amor de Deus, não é? Ou seja, você vai sendo moldando, você vai sendo transformado pela palavra que você vai conhecendo na sua vida. E como podemos ver, a renovação das nossas mentes na alma não acontece de forma instantânea. Vamos sendo salvos. Vamos aplicando a palavra em nossas vidas. Vamos sendo salvos. Amém? É um processo diário que termina no dia, se chegar esse dia, a gente não sabe, que a gente morra. Não é?
E no céu depois vai haver galardão. Para aqueles que sim, aplicaram mais a palavra em salvar a sua alma, e daqueles que não se fizeram nada, continuam assim, a sua própria maneira de ser. Sabem da palavra, mas não aplicam. Agora, se nós nos aplicarmos com verdade a renovação da nossa mente, vamos nos dedicar, Senhor, eu quero mudar de forma de pensar, eu quero mudar da forma de ver as coisas, quero mudar os meus valores, que tudo isso, os meus valores, a minha forma de pensar, tudo seja de acordo contigo, Senhor, e nada mais desse mundo. Eu quero fazer isso, Senhor. Ajuda, meu Pai, amém? E com a palavra, a tua santa palavra, Senhor, vai me transformando, vai operando após mim, como diz o profeta Isaías, linha após linha, preceito após preceito, rega após rega, um pouco aqui, um pouco ali. Vai trabalhando, Senhor, vai na minha vida, e eu vou fazer a minha parte na tua palavra de Deus. Eu vou sendo transformado na alma, porque o espírito não precisa ser transformado, o espírito já é perfeito. O corpo, quando Jesus vier, será transformado. Agora é a alma, a nossa salvação, não é? Então, como eu disse, e esse processo de salvação da alma não termina aqui, é toda a vida. Amém? É um acontecimento progressivo. A Bíblia, a palavra de Deus, é infinita na sua profundidade. Você pode ler a mesma escritura durante anos, a mesma escritura. Eu vou dizer que quanto mais você ler aquela escritura, mais informação vai receber daquela mesma escritura. Nós não podemos, eu conheço essa escritura, eu conheço esse versículo. Não, você não conhece. Conhece parte, aquilo que você sabe quando leu. Mas tem muito mais informação, tem muito mais, digamos, tesouros escondidos na sua palavra, não é? E durante anos, se você ler sempre a mesma escritura, você vai sempre ler coisas, vai aprender coisas novas daquela mesma escritura, não é? Então, glória a Deus por isso. É como as facetas de um diamante. Eu trabalhei nas minas, eu fiz prospecção de diamantes em África. E você pega num diamante bonito, aqueles que brilham, você olha para o diamante, se você olhar para ele uma hora, meia hora, uma hora para ele assim, você vê cada vez mais facetas novas nele. Facetas novas nele, nunca é mesmo. Por fora é tudo igual, né? Mas quanto mais você olhar para ele, você vai descobrindo mais facetas desse diamante. A palavra de Deus é muito mais do que isso. Então, glória a Deus, não é? E por isso é que a palavra de Deus é central para nós. Nós precisamos da palavra de Deus. O crente precisa da palavra de Deus, como o corpo do crente precisa do ar para respirar e para poder viver. Nós precisamos da palavra de Deus, não é? A palavra de Deus renova a alma. A palavra de Deus, quanto mais nós pensamos, ou quanto mais nós começamos a pensar, vamos por aí, como Deus pensa, mais nós vamos agradar-lhe, mais vitória nós vamos ter em nossas vidas, nós vamos ter, como há bocado oramos aqui, vamos ter paz permanente, apesar das situações todas, vamos ter paz permanente, porque nós sabemos que aquele que é o nosso Deus é o príncipe da paz, aliás, o rei, o imperador da paz, ele tem paz, amém? E nós estamos ligados a ele, e nós podemos viver nessa paz, e quanto mais nós agradamos o Senhor, mais o glorificamos, mais o agradamos, não é? Porque nós vivemos, a fé vem para ouvir a palavra, ou seja, quando nós aplicamos a palavra de Deus, estamos a aplicar fé. Isso agrada a Deus. E fica contente. Meu filho, minha filha, não sei, está a ver aí, olha, meu filho aí. Ele fica todo feliz, fica empolgado, não é? E mais agradamos, e quanto mais nós agradamos o Senhor, caminhamos com Deus, quanto mais nós desfrutamos dos nossos direitos nele, como seus filhos. Em nome de Jesus. Amém.
Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados, operem a vossa salvação, como diz Paulo, com temor e tremor no Senhor, não é? Um pouco aqui, um pouco ali, aplicando a palavra todos os dias, no vosso pensar, no vosso falar, no vosso agir. Cada vez todos ir um pouco mais de Jesus na sua vida e um pouco menos de si próprio na sua vida. Amém? E glorifica o Senhor e honra o Senhor seu Deus, porque Ele merece. Ele ama-nos, Ele é paizinho querido. Como eu disse, o seu espírito, se você é salvo, o seu espírito está salvo para sempre. É o relacionamento que você tem com Deus. O relacionamento não se quebra, não é? Como eu disse, se um pai não quer saber do filho e o filho não quer saber do pai, isso não vai querer dizer que ele não é pai do filho e o filho não é filho do pai, não é? Mas a comunhão, nós temos que cultivar a comunhão, mais agradá-lo, ter comunhão com o nosso Pai Celestial, não é? Agradá-lo, amá-lo, enfim, estar aberto a aprender mais dele, a receber dele. Às vezes ele dá-nos assim uma instrução mais, puxa assim um bocadinho as orelhas, tudo bem, não é? E vamos receber porque ele nos ama, por isso ele nos corrige. Amém? Glória a Deus. Não, eu não gosto dessa igreja, vou-me embora. Não sei o que é dessa palavra, vou-me embora. Goodbye. Isso não é? Não tem problema. Glória a Deus, mas vamos ficar firmes no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, que nós queremos ser obedientes a Ti, Senhor, submissos à Tua palavra, ao Teu Espírito. Não queremos entristecer o Teu Espírito em nossas vidas, Pai. Antes, pelo contrário, queremos cooperar com Ele. Espírito Santo amado, Tu és bem-vindo, Pai, a operar em nossas vidas, a trazer-nos mais luz, mais entendimento da palavra. Deus, não nos queremos conformar com os valores deste mundo, Senhor, mas queremos nos conformar com os Teus valores, Pai. Pai, porque nós sabemos que Tu és bom, nós sabemos que a Tua vontade para nós é só para bem. Nós sabemos, Senhor, Tu não tens nada de mal para nós, Pai. Pelo contrário, Pai. E por isso mesmo queremos estar abertos aos Teus ensinos, Pai. Pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, na Tua unção, em nome de Jesus. Os que amam o Senhor dizem amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se alguém precisar de oração, estamos aqui para orar. Amém. Aleluia. Amém.